Fala pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, por que não muita madrugada. Jorge Bruno mais uma vez começando Fragmentos da Vida e eu tô te dando todos esses bom dias, todas essas saudações, que eu não sei que hora você vai ver, então quero te desejar sempre um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Então a gente começa mais uma vez Fragmentos da Vida, aqui trazendo hoje mais um tema para a gente conversar, para a gente refletir, para a gente pensar e para a gente ver qual é a ideia do nosso cotidiano, como a gente está vivenciando, como a gente está sentindo, como a gente está reagindo no meio de uma vida acelerada, no meio de uma vida cheia de frenesia, uma vida que não para. A cada momento a gente vive uma vida rápida. E hoje, sem perder muito tempo, eu quero pensar com você, eu quero meditar com você com um tema aqui. O passado define o meu presente? O passado define o seu presente? Tem definido? É uma pergunta para que a gente possa extrair dela algo como uma crise, né? A palavra crise, em sua originalidade, ela significa ponto de decisão. A palavra crise não é trazer a ideia de em si um problema, trazer sempre uma dificuldade, uma batalha, uma luta, não. A palavra ela também traz a ideia de ponto de decisão. Então, quando a gente está na crise, a gente está ali no olho do furacão, como eu costumo dizer, é porque de uma certa forma a gente está num momento de decisão. Não sei se você conseguiu ver aquele filme ainda chamado Limite Vertical. Esse limite vertical é bem interessante porque tem um momento que pai, filho e filha, né? O casal ali de filhos estão escalando, né? Ali parecido num lugar igual o Grand Canyon. Eles estão escalando uma montanha e chega um momento em que dá tudo errado ali, uma corda se rebenta porque outros alpinistas caíram e eles ficam numa situação complicada. O filho fica no meio, a irmã está em cima e o pai está embaixo. Se você não viu esse filme, eu te aconselho a ver porque realmente ele dá aquela ânsia bem gostosa, dá aquela estrutura toda de você assistir um filme com muita boa vontade e o pai está embaixo, mas o peso fica muito insuportável e a corda vai arrebentar e vai cair os três. Então o pai que está na parte de baixo fala para o filho que está na parte do meio, pega a tua faca e corta a minha parte. E a filha que está em cima grita, não corta não, vai matar o papai. E o pai embaixo fala assim, cara, se você não cortar vai cair os três, vai morrer nós três, então corta, porque corta essa corda, você vai matar nós três. E o filho fica naquele momento e a irmã gritando para não cortar a corda para não matar o pai falando para ele cortar a corda para não matar os três, e fica aquele ponto ali que o cara fica e aquele momento ali de decisão, né? Um ponto de decisão, crise, ele está num momento de crise, ponto de decisão, e ele corta a corda, o pai cai, infelizmente morre e sobrevive os dois irmãos, né? O casal. Então o filme é bem interessante para você pensar, para você meditar. E crise é isso, ponto de decisão, né? Eu contei isso rapidinho, mas eu já vou passar aqui para os pontos que sugerem esse tema, né? O passado tem me definido no presente. Então, o primeiro ponto que a gente aborda aqui a salientar é: as marcas emocionais podem gerar experiências repetitivas. Às vezes nós estamos vivendo uma vida repetitiva. Também tem um filme aí, eu não lembro o nome bem do filme, mas a pessoa, enquanto não sai daquela fase, ela vai repetindo. É como se fosse um videogame. A cada fase que você não consegue passar, você morre. Às vezes você aperta lá o continuar, né? E você continua, e você, enquanto não passar daquela fase, você não vai sair da fase que você está, ou seja, enquanto você não entender que você precisa parar de repetir o teu passado, as circunstâncias, porque a vida emocional é isso, você vai se moldando a ela. Então, se você estiver nos moldes, né? Se você estiver moldado, se você estiver programado, se você estiver com aquela capacitação do passado, você vai sempre repetir ele, conscientemente ou inconsciente. Em grande maioria inconsciente, porque nós vivemos muito mais no inconsciente. E como a gente sabe que a gente vive muito mais no inconsciente, Jorge? Porque a gente vive no automático. Tudo que a gente faz é automático. A gente não tem noção, a gente não tem consciência do que está fazendo naquela hora. Por isso que eu tenho um exercício, que é até legal você fazer também, um exercício seguinte: se você escova o dente sempre com a tua mão direita, você escova com a mão direita, então
começa a escovar o teu dente com a mão esquerda. Se você escova só com a mão esquerda porque você é canhoto, passa a escovar o dente com a mão direita. Se você sempre vai por um caminho para o seu trabalho, para a faculdade ou para qualquer outro tipo de local, procura ir por outros caminhos, porque você quebra a programação do inconsciente, você quebra a programação do automático. Então, muitas das vezes, a gente está repetindo, de uma certa forma, todo o contexto de uma vida. E aí, se você passa por um relacionamento, nesse relacionamento você teve uma carga em que você levou do primeiro, aí você vai para o segundo, leva a carga toda do primeiro para o segundo, você acaba repetindo os mesmos erros, as mesmas falhas, ainda que você repita também os benefícios e as qualidades que você tinha no primeiro, mas às vezes a carga da negatividade, ou seja, a carga pesada, né, a carga pior, você acaba transmitindo. Então você repete no teu segundo relacionamento, estou falando aqui de namoro, de noivado e talvez até do casamento, né? Aí você repete as mesmas coisas, os mesmos erros, as mesmas falhas, os mesmos equívocos. E isso quando você não fala para a pessoa assim, poxa, mas o meu namorado, ele fazia dessa forma. O meu companheiro, vamos dizer assim, porque eu não sei se você está no casamento, ou se está no namoro, ou se está no noivado, né? O meu companheiro antigo, ele fazia assim. A minha companheira antiga, ela fazia dessa forma, né? A gente fazia isso juntos. Então, assim, não é uma coisa legal para se falar, porque o companheiro atual, ele não vai gostar de ouvir tal coisa, porque ele é diferente do anterior, seja ele, seja ela. Eles são diferentes, então por isso que a gente nunca pode perder a fé em ser feliz com uma outra pessoa, de maneira nenhuma, porque cada pessoa porque na tua cabeça está aquela programação de repetição, vai ser sempre a mesma coisa, vai ser sempre a mesma maneira, vai ser sempre os mesmos defeitos, vai ser sempre as mesmas péssimos defeitos, então você vai estar preso sempre a uma coisa ruim. Então, por isso que a gente deve parar e quebrar toda a maldição da ideia de ficar repetindo e repetindo. Mas se você está repetindo o teu passado, então o teu presente, ele não é um presente, ele é um passado automático, ele é um passado que está se repetindo o tempo todo. E a pergunta é, o passado me define? Então você para de repetir. Segundo ponto aí, as marcas emocionais resultam numa psicologia negativa e pessimista. Sabe, é difícil porque você vem com o passado para o teu presente. Eu não vou nem falar o teu futuro, cada momento a gente está dentro do presente, porque só existe 2 dias que a gente não consegue fazer nada, como disse aí o budista Dalai Lama, o ontem e o amanhã. O que você consegue fazer é tudo hoje, ainda que você está fazendo programações para amanhã, então, mas é tudo hoje, é tudo no presente. Então, o passado, muitas das vezes, ele nos traz essa psicologia do pessimismo, do negativismo. E como é que eu sei que eu sou uma pessoa negativa ou pessimista? É simples, você vê erro e falha em tudo. Você não acredita em nada positivo, você acredita sempre em tudo que vai dar ruim. Mas eu costumo dizer que existe uma diferença muito grande entre o pessimista e o negativista, né? Por exemplo, digamos que aqui está uma goteira e está caindo água aqui. O pessimista, né, o negativista, ele é assim, né? O cara, pessoa negativa e pessimista. Ele chega e fala assim, poxa, tá pingando aqui, né? Tá caindo água, alguém pode cair, escorregar aqui e se machucar. Esse é o pessimista e o negativista, tá? Aí ele vai embora. A pessoa que é realista, né, que não está sendo nem pessimista nem um negativo, ele vai ser assim, ele vai fazer a mesma coisa a princípio, ó. E tá pingando aqui, né? Tá caindo água aqui, alguém pode cair aqui e se machucar. Mas ele pega alguma coisa para fazer o informativo, ele coloca o balde ali, ele coloca ali informações para que a pessoa possa passar longe, como a gente vê em alguns lugares que a pessoa está limpando, passando pano, e tem ali cuidado, piso molhado e tal. Ele vai fazer isso. E se melhor ele puder fazer, ele vai dar um jeito ainda de
construir alguma coisa ou reformar e parar a goteira. Essa é a pessoa realista. Então você pode vir até com a tua bagagem do passado, mas ela não vai te definir, ela não vai te moldar, ela não vai fazer você repetir as mesmas coisas do passado. Você tem ela apenas ali como a ideia da referência, tá? Então não deixe que o passado crie na sua mente, no seu cérebro, nas suas ações, nas suas atitudes e na sua fala, uma programação psicológica negativista, pessimista, que só enxerga aquilo que foi tenebroso, que foi ruim, aquela experiência que foi horrorosa. Não faça isso, tá? Passando para um terceiro ponto, aprender a baixar novas versões de si mesmo. Precisamos sempre ser novas pessoas, porque se você repete tudo aquilo que era do passado, você é a mesma pessoa de sempre. É a mesma pessoa de sempre. Por exemplo, quem você era, se digamos assim, eu tenho 48 anos hoje, tá? Aí, digamos lá, eu repeti alguns traços em 1996, no ano 2000, mas em 2025 eu estou com a minha mesma versão. Não baixei o novo aplicativo em mim, não fiz novos downloads, não fiz novas atualizações, então eu repito as mesmas coisas para falar, eu repito as mesmas coisas para fazer, eu repito as mesmas coisas para agir, para reagir. Então eu sou a mesma pessoa até no falar. Eu não mudei nem muitas das vezes a forma de me vestir. Me repito até nas vestimentas. Então você é uma pessoa que está totalmente estagnada, que está parada. Eu sei que traumas são ruins, eu sei que traumas são horrorosos e a gente precisa vencer. A gente precisa entender que a ideia do passado, do presente e do futuro é uma coisa que a gente precisa superar. Por exemplo, quando a gente dirige um carro, eu olho para os retrovisores laterais e até o de dentro, né, muito mais os laterais, só como uma referência do que está vindo, do que está acontecendo ali na hora, mas é coisa rápido, porque eu tenho que dirigir olhando de frente para o para-brisa, que tem é gigantesco, com uma ideia de que eu posso ver muito mais amplo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a ideia de eu estar dirigindo, eu tenho que ter referência só do retrovisor, porque o para-brisa é o que me mostra o meu futuro. Então eu não posso estar preso no passado olhando. Se eu dirigir olhando para os refletores laterais ou o interno, eu vou bater na frente, porque a vida ela é contínua, a vida ela é de continuidade. A vida não é de você dirigir a tua vida, fazer planejamentos, estar programando, olhar o objetivo, ver sentido de vida, olhando para os refletores, olhando para o passado. Não, isso é só uma referência. Peguei, olhei, mas a direção está aqui, olhando para frente. O para-brisa gigantesco, grandão, com as oportunidades que o futuro e o presente, ou melhor, o presente em si está me oferecendo. Então, a vida ela não pode ser isso. Baixar novas versões minhas é muito importante. E o último ponto, o poder da escolha e decisões no presente. Eu preciso mudar toda a minha estrutura, mudar a minha identidade. E não estou falando da identidade aqui de você chegar e colocar um outro nome, mudar documento. Não, estou falando de algo literal. Eu estou falando de algo emocional, psicológico e, acima de tudo, também, como eu sempre abordo essas três partes, a espiritual. Você tem que mudar novas identidades. Por exemplo, eu, Jorge Bruno, tá? 48 anos hoje. Eu fui numa festa com a minha esposa e chegou lá na festa, não sei se eu já contei isso em outros vídeos. Se contei, você vai rever ou você vai ver pela primeira vez. Nesse vídeo você vai achar engraçado, né? Eu lembro que um dos parentes dela chegou lá e falou assim: cara, eu nem sabia que a Lu tinha se separado e já estava casado com outro cara, porque ele não me reconheceu na minha nova versão. Por quê? Porque eu já fui um cara sedentário, hoje eu sou um camarada que corro, que faço musculação, que ando de cabeça para baixo, que já fiz crossfit, que tô com
um corpo bem atlético, mas eu já fui um cara gordão, onde até meus peitos cabiam sutiãs. Eu já fui um camarada sedentário com problemas de saúde. Hoje em dia eu estou atlético, faço muitas atividades físicas. Eu já fui um camarada que estava com 21 anos de idade lá na 4ª série primária. Hoje eu estou na minha 3ª faculdade com vários cursos. Eu já fui um camarada que fui professor, dei aula sou professor e mestre de yoga, já dei aula, já teve esse período. Hoje eu não estou dando mais aula de yoga, mas eu tenho todos os ensinamentos. Então eu tenho que mudar a minha idade sempre, fazer novas atualizações e entender que as decisões e as escolhas que eu faço no presente é o que vai fazer a minha vida sempre estar se soltando das garras e dos grilhões do passado. E isso é importante. Não dirija o carro olhando para o retrovisor, mas para o para-brisa, que tem uma gigantesca e imensa oportunidade. Saiba tomar as melhores decisões e fazer as melhores escolhas hoje, no presente, para que você não repita no futuro o passado, para que você não vá repetir no futuro o presente, porque se eu tomo as decisões hoje no presente, eu vou estar repetindo o futuro. Se eu continuo repetindo o passado, eu vou estar tomando as mesmas atitudes e ações aqui no presente. Então, Fragmentos da Vida, ele faz com que a gente possa refletir, com que a gente possa meditar e com, acima de tudo, a gente possa crescer, melhorar e evoluir, trazer novas versões para o nosso coração. É isso aí. E eu quero aqui terminar esse vídeo concluindo o passado tem te definido no presente? Então quero pedir a você, desde já, não se esquece aí, se inscreve no canal, aí você é muito importante a tua inscrição, você é a pessoa mais importante aqui nos Fragmentos da Vida. Se inscreve, compartilha, curte, faz um comentário positivo, um comentário construtivo para que a gente possa interagir. E outra coisa, me dá a condição também de falar sobre outros temas, então escreve aqui, Fragmentos da Vida, Jorge Bruno, vou colocar aqui um tema, eu quero esse tema aí ouvir da próxima vez aí, vai ser um grande prazer, tá bom? Então até a próxima, um beijão no teu coração.